Olá! Hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre a birra. Olá, meu nome é Daniela Freixo de Faria, sou psicóloga infantil e hoje nós vamos falar mais um pouco sobre a birra. Eu tenho recebido muitas perguntas de crianças que se jogam, de crianças que fazem o maior show, que dão o maior escândalo e de pais pedindo ajuda, querendo saber como lidar com esses momentos. No outro vídeo da birra, a gente falou bastante a respeito do quanto isso é uma tentativa de comunicação e o quanto a criança precisa receber de nós a grande interrogação. Desse jeito eu não te compreendo, desse jeito eu não consigo entender o que você quer. Mas, a hora que a gente faz isso, a gente precisa cuidar muito de um detalhe importante. De que lugar a gente fala isso? De onde a gente encontra essa criança nesse momento de grande descontrole? Porque isso faz toda a diferença. Existe uma pergunta que às vezes eu faço para algumas famílias e é uma pergunta estranha, mas é uma pergunta importante. Você está com medo do seu filho? E muitos falam, imagina, não tenho medo. Não, não é medo dele, é um medo lá dentro do que será que ele é capaz de fazer. Ai, vou passar vergonha. Ai, se ele der aquele show? Ah, não dou conta de sair com eles dois, ou com eles três, ou com ele sozinho, porque vai que ele dá um show lá no meio do shopping, no meio da festa. Esse estado, ele é um grande fole da lareira numa situação como essa, porque as crianças percebem nosso medo. E as crianças percebem, além do nosso medo, elas percebem o quanto elas se sentem à deriva a hora que isso acontece. Então a gente tem um desafio enorme, que é encarar esse momento da birra como o que ele é. Apenas uma criança pequena tentando comunicar uma necessidade de uma maneira que, até certo ponto, ela entendeu que ela consegue um monte de coisa. Então, nosso desafio é primeiro ela não conseguir mais as coisas quando ela faz a birra. Esse é um desafio gigante. Porque a hora que a gente entra nesse medo, e esse medo é uma coisa muito sutil, a gente entra, na verdade, num lugar onde eu sou capaz de fazer qualquer coisa para essa criança não entrar na birra. Eu sou capaz de atender qualquer desejo ou deixá-la extremamente confortável sempre, porque eu sei que se eu disser um não para alguma coisa, ela explode, ela vem para aquele lugar. Na hora que a gente está agindo dessa maneira, a gente está refém, a gente não está livre no processo de educação como adultos. Você não está dizendo e nem fazendo o que você acredita ser o melhor como um adulto educando uma criança. Não, essa criança que coloca essa pressão sem saber, porque ela não tem consciência de que ela coloca essa pressão, mas sem perceber, sem ter essa consciência, essa criança está no controle. E uma criança no controle, tendo que cuidar de si mesma, é uma criança também com medo. É uma criança também muito aflita. Então, o nosso grande desafio é não ter medo. Não ter medo do chilique, não ter medo do choro, não ter medo do descontrole, porque o máximo que vai acontecer é a gente precisar retomar o controle. Aí eu tenho certeza que vocês pensaram, vai lá em casa, é muito difícil, e é muito difícil mesmo. Mas parte primeiro de você acreditar que é possível. Parte de você acreditar que é necessário e que vai fazer essa criança crescer. Atender todos os desejos e evitar as crises, no sentido de estar refém de uma criança tão pequena, isso não vai ajudar. Isso vai fazer com que esse comportamento fique cada vez mais fortalecido e essa criança fique cada vez mais poderosa e cada vez com mais dificuldade de compreender o não. Nosso grande desafio é aguentar o desconforto e saber que o máximo que vai acontecer é que ela está chorando muito, a gente vai ir até lá e falar, olha, como é que vai ser? Você vai se acalmar, a gente continua o passeio ou vamos embora para casa? Esse é o máximo que pode acontecer, porque você está no teu eixo, sem medo. E essa criança, a hora que ela olha nos nossos olhos e ela consegue nos enxergar e perceber que isso aqui não vai mais a lugar nenhum. Esse adulto e essa pessoa, ela não me dá esse espaço mais. A hora que a criança percebe
que esse poder é esvaziado, ela também se acalma. Porque, na verdade, muitas vezes, grande parte de todo esse barulho é para nos chamar à postura dos adultos, para nos chamar à postura de pais e mães. E esse é um desafio gigantesco, porque a postura de pais e mães muitas vezes dá medo mesmo. Mas a gente precisa saber que o que essa criança precisa é exatamente do nosso posicionamento. Que quanto mais a gente se posiciona, mais margem do rio a gente dá e mais fluxo de vida a gente oferece para essa criança em desenvolvimento. Estar poderoso demais com seus 2, 3 anos é estar à deriva, é estar sem margem do rio. E esse grande chamado muitas vezes acontece através do ataque, da birra, do descontrole, do ataque de raiva, porque exatamente eu estou chamando esse adulto para fazer alguma coisa. Então, o nosso grande desafio possível é primeiro a gente cuidar de que lugar a gente encontra essa criança, de que lugar a gente encontra o descontrole. Através do descontrole também, não vamos chegar a lugar nenhum, vamos ver quem grita mais alto. Ou através da confiança de que eu sou o adulto e eu sou capaz sim de cuidar de você, inclusive nesse momento. Isso vai fazer com que as crianças se sintam muito mais tranquilas e muito mais, ufa, alguém está me acolhendo, alguém está me olhando. E isso faz toda a diferença no processo todo. Faz com que todo esse comportamento perca força. Faz com que ele não tenha mais toda essa imponência, toda essa vibração. Então, meu convite com esse vídeo, depois de algumas perguntas que eu tenho recebido, é: não tenha medo. Esse medo, ele atrapalha muito esse processo, porque a gente não está no nosso estado consciente, ativo e proativo perante uma situação. A gente chega morrendo de medo. E isso faz com que toda essa situação ganhe uma cor e ganhe um contorno muito mais difícil de se lidar. Cuidando da gente, a gente também cuida do outro. E cuidando dessa percepção, a gente é capaz de fazer grandes mudanças, porque você chega diferente para falar com essa criança. E aí, o vídeo de hoje foi esse. A dica que eu queria dar para vocês é a respeito dessa investigação. Porque muitas vezes a nossa resposta número 1 é: imagina, não tenho medo de coisa nenhuma. Mas vai olhar lá dentro. Se a hora que você sai para algum lugar, se você já tem medo, se você já tem uma expectativa de que isso pode ser horrível, que vai ter alguma coisa, que vai ter algum problema. A hora que uma criança chega perto do seu filho, já fala: ai meu Deus, o que vai acontecer? Essa expectativa, ela está recheada desse receio, dessa ansiedade perante uma situação. É esse estado que colabore muito para que tudo aconteça. Então a dica de hoje é: faça essa pesquisa. Em que momentos você se sente assim? Acuado, receoso, com medo, achando que não dá conta, desesperado, às vezes com muita vontade de chorar, de não conseguir uma situação. Percebe, abre você ali naquele momento e percebe o quanto você sente medo. Hoje eu li um texto muito bonito que dizia que 99,99% do medo é pura imaginação. 0,01 é o fato real que a gente precisa lidar. Então percebe o quanto você já não criou a história do que vai ser aquele passeio, do que vai ser aquele momento, antes mesmo de ter a situação em si. E a hora que a gente puder lidar com o 0,01%, talvez a gente vai perceber que é muito mais simples do que parece. O que precisa da nossa presença, dos olhos nos olhos e da certeza de que aquilo é o melhor para essa criança. Não, com amor, com respeito, com firmeza, mas com a certeza de que aquilo vai dar certo. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.